longo de 11 episódios, em 9 estados diferentes, 2 caras cavucam o país em busca dos novos talentos do rock brasileiro. No Bem na Pauta de hoje, a gente fala sobre Garimpeiros do Rock, a nova série disponível na Globoplay e no canal Bis, que documenta toda essa jornada. Com uma dupla bem improvável, convidados mais do que especiais e muita música boa e artistas com um potencial gigantesco, a série é um prato cheio para aqueles que são apaixonados pelo rock ou só por boa música. Caso você não me conheça, prazer, eu sou Luísa Mainardes, repórter aqui do Bem Paraná. Quem opera pra gente hoje é o Evandro Soares e a coordenação do estúdio é da Josiane Hitz. Vale lembrar que no último episódio do Bem na Pauta, a gente recebeu a advogada Ana Carolina Cleve para falar sobre a responsabilidade dos influenciadores, principalmente quando a gente fala sobre jogos de aposta, publicidade infantil e a regulamentação do trabalho desses profissionais. O episódio está bem legal, muita informação interessante, então não esquece de escutar lá também. Para o episódio de hoje, eu tenho a honra de receber, primeiro, um empresário mexicano que trabalha no show business há mais de 30 anos, Paulo Barón. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado por nos recepcionar aqui com essa loucura. Dois loucos. Sim, Dois exatamente. Loucos. Eu gostei da tua palavra, né? Que você falou improvável. Éramos improváveis mesmo. Pois é, foi pelo menos o que eu consegui perceber ali. E para completar a mesa, claro, o curitibano, que é músico e CEO do selo Red Records, Orlando Custódio, também. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, né? E lembrando que os remédios estão em dia. Ok. Então vai estar tudo certo a entrevista hoje. Aqui. Que bom, que bom. Esse é um ponto. Eu agradeço. Vamos começar falando um pouquinho sobre vocês, pra gente conhecer um pouquinho do Orlando, um pouquinho do Barón. Começar contigo, Orlando, que é daqui da cidade, né? Você é nascido e criado em Curitiba? É o clássico curitibano ou não? Tem um twist aí? Não, sou o clássico curitibano. Nasci aqui, vivi aqui, minha família é daqui, meu pai de Ponta Grossa, Campos Gerais. Então, sou daqui da Leite Quente, Pinhão. E qual região da cidade? Sempre pergunto porque tem diferenças. Sempre. Assim, vivi boa parte de toda a minha adolescência na Barreirinha. Ok. Sempre lá. E depois mudei, né? Uhum. Hoje moro no Campo Comprido. E gosta da cidade? Gosto. Morei em São Paulo, com a família, porque os trabalhos são lá. Eu moro aqui, mas basicamente 95% do meu trabalho é São Paulo. Vivo mais lá do que aqui durante o dia. Uhum. Mas gosto muito daqui, é uma região especial. Como eu viajo muito a trabalho, o mundo inteiro, você analisa muito Curitiba. Sim. Em comparação com outras cidades. Vou dar um exemplo aqui rápido, aqui, puxando a sardinha aqui. Um domingo de sol, ok? Em Curitiba. Os parques que nós temos aqui simplesmente fantástico, assim, ganha de qualquer lugar do mundo. A real é essa. Curitiba, sabe? É muito forte aqui, muito especial. Muito forte. Eu não tenho uma boa leitura de Curitiba, mas eu sou bem fã daqui, eu gosto daqui. Que legal. Isso é interessante, né? Porque vocês dois, você tá morando aqui ainda, Barón? Eu moro aqui. Moro aqui. E diferente do Orlando, eu escolhi morar aqui, né? Uhum. Que ia ser diferente, né? Sim. Porque eu escolhi com escolha sensata, pensada de que eu queria morar aqui. Uhum. Então, o Orlando comentou sobre os parques, interessante, porque uma das coisas que mais me chamou a atenção em Curitiba eram os parques. Eu morei muito tempo na Inglaterra, morei 6 anos em Londres. E eu morava em um lugar que se chama Surrey, que é um pouco nos subúrbios de Londres, mas para o lado perto de Heathrow, aeroporto. E lá é cheio de parques. Uhum. Então, quando eu cheguei em Curitiba, eu via esses parques e a temperatura de 10 graus de diferença, hoje já são 20, né? Porque Sim. Mudou a temperatura muito. Eu moro há 24 anos em Curitiba, amo Curitiba. Bastante tempo. E é engraçado, e eu sou muito orgulhoso. De fato, a cidade que eu morei mais em minha vida é Curitiba. Eu morei mais, inclusive, aqui que no próprio México. Cara, você rodou o mundo, né? Eu saí Legal. com 14 anos do México, morei muitos anos em Barcelona, que meu pai é de lá, e depois me fui estudar em Inglaterra, voltei para o México e aí vim para Curitiba. Mas Curitiba, assim, honestamente, deu um prazer morar aqui. Considero que eu acho que entre umas das 10 melhores cidades do mundo, para mim.
Ninguém fica mais de 20 anos na mesma cidade se não gosta. Nós né? vamos Se não conseguir tem- um cidadão honorário para você. Barão. legal. Eu vou falar com o prefeito. Recentemente eleito. Aliás, mas o Greca tinha me falado. Sim. Me falou assim, quando um dia conversando com ele, você tem que vir em minha casa e tomar tequila comigo e me mostrar a margarita, porque já que não tem uma margarita, vamos fazer margarita juntos. Me falou. Ai, ó. Não, mas Dom vale a Julio, Dom pena. Julio. Deu rolho. É uma boa. Agora, não é novidade pra ninguém que o rock corre nas veias de vocês. Principalmente o rock, né? Imagino que outros gêneros também, mas o episódio de hoje é sobre isso. Eu queria perguntar como que a música cruzou a vida de vocês e como que o rock iniciou na vida de vocês. Vou começar contigo, Orlando. Obrigado. Eu sou músico desde pequeno, com 10 anos de idade, comecei a tocar, mas comecei a tocar com meu pai, e me lembro até hoje, assim, uma história, acho que nem te contei. Meu pai era música gaúcha, banda de gaúcho, né? Aqueles baile, que são 4 horas tocando sem parar. E aí o meu pai, com 12 anos, ele me levou, e eu começava a ir nesses bailes. E eu me lembro, agora aqui falando com você, que eu estava nesse baile, tocando, e do lado do baterista. Só que o baterista, ele bebia muito. E ele começou a tocar, e ele começava a ir para o lado, assim. Só que chegou um dia que estava bem terrível. Aí meu pai olhou assim para mim, fez assim, né? Toca aí. E eu lembro que eu fui tirando o cara da bateria e comecei a sentar e fui tocando assim e toquei o baile. Que legal. Gauchesco. E aí fui assim, como 12 a 14 ou 15, gauchesco, bailão. E depois eu não quero mexer com baile, né? Gaúcho, essas Já coisas. deu o que tinha que Tudo dar. bem, gaúcho, legal, chimarrão, essas coisas. Mas aí eu fui pro rock. Aí comecei uma banda de rock, assim, naquela época, quando você via alguém cabelo comprido, esse é Já músico, esse é associava. roqueiro. Entrei no ônibus, então aí comecei a tocar, depois não parei mais. Toquei com várias bandas aqui na cidade, toca na praia, aquelas coisas normal de Curitiba, né, esse mundo do cover, e depois comecei a tocar música autoral mesmo, aí segui a vida tocando essas coisas, e então começou assim o rock, né, e eu peguei bem aquele auge do Guns N' Roses, bem o auge do primeiro disco, aquela febre, né, então eu vivenciei isso aí, presenciei essa história, então minha história é essa no rock, e estamos aí, né, até hoje. Que legal, que legal. E pra você, Barão, começou como? Começou na infância, ainda adolescência? Na verdade, eu sou roqueiro autodidata, né? Roqueiro autodidata, porque meus pais não eram do rock. Meu pai, de fato, gostava muito mais de música clássica, e Roberto Carlos, essas coisas que se escutava, inclusive Roberto Carlos em espanhol, né? Que Lá legal, no México, é um na clássico. Espanha. E ele não era muito do rock. O máximo que chegava do rock era o Chuck Berry, Jerry Lewis, aqueles mais clássicos antigos. Só que eu, forçando rádio, escutei por primeira vez uma banda que depois vim a descobrir, que é o Led Zeppelin, e me amarrei muito. E ela entrou por minhas veias, assim, me deu uma eletricidade tão intensa que eu queria mais isso. Mas isso eu queria... Então, eu sou um rock adicto, né? Mas é interessante que minha vida não sempre percorreu por o rock. Por o rock, eu tive a oportunidade depois de ir experimentando outros tipos de música, passei para música progressiva. Quando conheci o rock progressivo, ele me abriu as portas para conhecer a world music. E no world music eu tive a oportunidade depois de ir conhecendo reggae, músicas cubanas, música latina, e até passei a empresariar artistas de reggae, como o Inner Circle, empresariei bandas cubanas como o Buena Vista Social Club. Então não é só rock, mas o que corre por minhas veias, a minha essência, vamos falar, de alma, é o rock. É a essência. Então muita gente quando me vê diz: você não é o típico roqueiro, mas eu faço proposital. Eu não preciso ser o típico roqueiro por fora, mas minha alma é muito mais roqueira que qualquer desses que tem o cabelo comprido e que faz chifrinho e bebe cerveja. Sim, só usa preto, aquela coisa. E você falou um pouquinho do Led Zeppelin, eu queria fazer uma perguntinha, aquela que é rápida, que quem vir primeiro na cabeça é a resposta certa. Começar contigo, Barão. 3 bandas que te moldam, assim, que se a gente precisa conhecer o Barão, a gente precisa conhecer essas bandas. Na verdade, eu tenho minhas 3 bandas da minha história, da minha vida, que são Van Halen, em primeiro lugar, que
eu acho que quando conheci o Van Halen, comecei a definir o que era a boa música, a qualidade da música. Depois eu vamos falar, me voltei um entusiasta e foi o que me levou depois para decidir um dia querer trabalhar com a música, o show business. Foi quando depois que assisti uma banda que depois me voltei empresário, que foi os Scorpions. Então, no momento que eu vi Scorpions no palco, quando eu vi eles no palco, eu falei, eu quero fazer parte disso. Eu tinha 15 anos de idade. E depois a terceira banda que me deixou sofisticado, vamos falar, no ponto de querer abranger muito, foi a banda que se chama Def Leppard, porque o Def Leppard teve várias mudanças de estilo. Ele passou de ser o heavy metal tipo AC/DC, aí passando por um rock mais sofisticado, quase chegando ao pop. Deixei de gostar da época já muito mais pop deles, mas ele me abriu muitas portas. Então são as três bandas que fazem minha coluna vertebral. Ah, que legal. E você, Orlando? 3 artistas aí da tua história. Eu sou mais jovem, né? Então, assim, a história que me marcou a vida, assim, não tem como não falar isso, porque vou mentir. Guns N' Roses foi o que realmente eu falei assim, nossa, eu quero ser isso, né? Como é que pode? Metallica, não tem como eu não falar, porque o Black Album, assim, quando eles lançaram, eu estava naquele estágio ali, tocando, fazendo aquelas coisas. Eu tinha um primo meu que foi para os Estados Unidos com 10 anos de idade, a gente era muito ligado, ele é saxofonista e cantava. E ele voltou 4 anos depois, com o cabelo na cintura e com a camisa do Guns N' Roses. Ele falou, Orlandinho, Guns N' Roses, cara. Eu falei, que banda que é essa, cara? Como é que você não sabe? Nossa, é um troço. Daí eu comecei a ouvir aí Metallica e depois tem várias outras, né? Como assim, o que me marcou minha vida também. Inclusive eu morava nos Estados Unidos quando o Dream Theater, né? Então eu comecei, cara, mas como é que pode os caras tocarem isso, né? Não tem humanamente impossível, 16 minutos a música. Então essas bandas me marcaram assim. O Guns N' Roses, aquele abandono do gaúchesco e o rock and roll, quero ser isso. Sim. E aí Metallica, fui ver o show deles aqui no Couto Pereira, eu, assim, chorei, né? Choro total, porque eu nunca tinha visto eles tocarem. Que emocionante. Né? Então, primeira vez, quando eles entraram no palco, assim, chorei, sabe? E agora, recente, eu tenho 3 filhos, né? Meu filho mais velho, ele também gosta muito, e ele é enlouquecido pelo Travis Barker, né? Do Blink-182, enlouquecido. Ele também nunca tinha visto, nunca foi. E falou, pai, eles vão tocar em São Paulo. Fui. E, nossa, chuva demais e longe. Foi meu pai, eu pensava, né? Assim, mas tô indo, né? E aí eles tocando. E aí o Joca deu uns passos para frente, assim, ó. Eu falei, beleza, tal. Quando olhei assim, ele tava chorando, né? Eu falei assim, eu já vivi isso, né? Eu chorei com Metallica, né? Então, como é que pode ser tão forte a ponto de você se emocionar a chorar, né? Sim. E é uma coisa real, verdadeira isso aí. Então, a música, ela você sente cheiro, você lembra de cheiro, uma música, você lembra, volta no espaço, você tem momentos, situações, cidades. Eu lembro aqui uma música tal, eu consigo lembrar do cheiro do pão que eu estava comendo lá numa ocasião, eu lembrei da música que estava tocando. Olha que loucura, né? Não, é fantástico, a música é poderosa mesmo nesse sentido. E antes da gente falar, né, da série, eu queria saber como que essas duas personalidades se encontraram, porque até na questão dos gostos, vocês têm uma certa diferença, né? Então eu queria saber como que esse encontro aconteceu. Sabe, você já escutou aquela música de Police que se chama Every Breath You Take? Que todo mundo quer uma música todo mundo acha que é uma música romântica, Sei. Mas não é, é uma stalking. É um stalker, 100%. Bom, é isso, ele fez o stalking comigo, tá? e é mais ou menos, então vamos falar, Quase se tivesse que falar de uma trilha sonora nossa, seria Every Breath You Take, e só por o fato dele me stalkeando, tá? Oh. Inclusive na série, vocês vão perceber isso, e ele me stalkeia durante toda a série, e de fato está filmado e de fato aconteceu assim. E o mais interessante foi um dos donos que passaram lá no Hard Rock Café me convidou para ir
a prestigiar o Hard Rock Café, fui lá, e aquele dia parece que o dono convidou ele também. Só que quando eu vi esse sujeito aí sentado, que não falava nada, ele só olhava, e aqueles olhos que penetravam e olhava, e falei, putz, e de repente em um momento, o dono se levantou da mesa e foi, sei lá, sobre qualquer assunto, e demorou um tempinho, e chegou e ele me disse assim, e me apontando assim, você nunca viu a melhor banda do mundo? E ele se me conhecia, pensei, esse cara que está falando, né? Imagina, eu, além de eu trabalhar com artistas, meu hobby é assistir shows. Adoro assistir shows. E já viajei o mundo assistindo shows. Aí o cara me disse, pois é. Eu falei, é? Falei, ixi, encontrei mais um louco em minha vida aqui. Aí disse, pois é. Você vai conhecer a melhor banda, me passe o seu contato que eu vou lhe mandar. E eu já pensei, sabe quando eu imaginei aquele pronto, falei, pronto, me Acabou. Mata aqui e já era, encerramos o assunto. Aí passei meu contato, não passei, falei, então, eu vou falar aí pro dono lá, fulano, que passe meu contato. Eu tentei dar uma saída e dito e feito, o dito cidadão mandou uma mensagem e ele mandou aqui, está falando, e ele estava falando da banda dele. Ah, que legal! Tava esperando esse. Ele estava e me mandou da banda dele. Aí fiquei mais assustado ainda. Mas o pior não foi isso. Foi quando eu estava na academia, malhando, e de repente aí tinha uma TV, e quando vejo o videoclipe da tal banda que ele tinha falado, aí falei, fodeu. Sinais. Esse cara está me extorqueando. E desde aí vem toda essa história nossa. Quanto tempo isso? Já faz uns que... Isso foi 2019. Ah, foi um pouquinho antes da pandemia. Um pouco antes da pandemia. Ah, então essa parceria é relativamente recente. É assim. relativamente recente. Início. Mas parece que é uma vida, tá? Inteira. Ou 2, ou 5, sei lá. Você reconhece Não, essa... isso foi 2018. 2018. Final aí 2018. Junho para cima, no momento lá. E você se reconhece como esse stalker? Não só dele, de aí bandas tem também. tem a história daqui, né? Aham. Eu lembro essa questão que eu estava ensaiando, coincidentemente lá em casa, e aí entra a mensagem do dono do Hard Rock Café na ocasião, Orlandinho, o que você vai fazer hoje 8 horas da noite? Só que o ensaio ia até umas 7, assim. Estava bem cansado, acho que era sexta-feira. Vem aqui no Hard Rock, vamos jantar, que eu convidei um casal amigo meu, disse, vem aqui. Só que daí eu olhei a mensagem e falei, não vou. Pensei, não vou falar que não vou. Puta, tá me convidando. Aí acabou o ensaio, corri, tomei banho rápido e fui. Aí quando eu cheguei lá na mesa, ele me apresentou, que Paulo Barão estava mexicano empresário. Só que uma certa ocasião, lá atrás, assim, o Marcelo do Motor Rock me contou uma história, tem um mexicano aqui na cidade, o grande empresário, né? Mas eu nunca, assim, me liguei nessa história, né? Mas daí, quando eu estava na mesa, eu lembrei dessa frase do Marcelo, né? Tem um cara fera na cidade aí, que vai fazer acontecer com as bandas novas. Eu falei, puta, eu tô com o cara na mesa, né? Pensei, né, cara? Vou falar da minha banda, né, cara? É a chance que eu tenho, né? É a minha chance, né? Que legal. E no fim deu certo, assim, aí a gente tocou um monte de show que o Barão trouxe, a gente fez um monte de coisa junto e deu certo. Mas assim, a banda é boa, era boa mesmo, né? Que agora eu parei, É o melhor né? do mundo. Agora eu quero ser mais sincero. A banda era boa, e a gente foi desenvolvendo uma amizade. Eu sou um cara que sou muito fechado com novas parcerias, honestamente. Eu sou um cara que eu levo muito tempo no show business e a maioria das pessoas, quando se trata de música, elas chegam perto de mim porque querem tirar um pedaço de mim, essa é a grande verdade. Então, eu tenho sempre um receio. Na verdade, nós voltamos amigos, assim, mais próximos. É uma viagem que ele me ofereceu uma carona, que eu era para me encontrar com um amigo meu. Eu queria ver o André Matos, sabe, que foi o vocalista André do Angra, que ele foi muitos anos meu melhor amigo, e eu tinha deixado de falar com ele um tempo. E aí ele me ofereceu uma carona e falou, vai tocar em tal. E eu não queria ir, ou seja, eu queria encontrar o André, ele já tinha me convidado, só que eu estava assim, nossa, eu vou viajar, tinha tido um show anterior, um dia anterior do Angra, e sabe aquela preguiça? Ele me disse, não se preocupe, você vai comigo, eu te busco em casa, você vai descansando
Chegamos lá, depois se tragou depois na volta. Ele ia tocar também. Então, é nesse momento, nessa viagem, que a gente realmente estreitou um pouco mais nossos laços de amizade. Já estávamos, aos poucos, falando. Sim. E eu acredito que essa entrega desinteressada que ele fez, sabe? E que, aliás, foi para mim muito importante, porque foi a minha despedida com o André Matos, porque uma semana depois ele veio a falecer, né? Então, assim, foi uma situação que, se não tivesse sido por Orlando, eu sou muito grato por isso, por ele, porque se não tivesse insistido, não tivesse me facilitado, possivelmente não podia ter me despedido do André, não tivemos tido essa conversa, aliás, que tivemos muito importante juntos aquele dia. Que história bonita. Eu lembrei agora. Que agora bacana. Lembrei, Arrepiou até. Que bacana. Bom saber que essa amizade nasceu de um momento bem especial, né? Mais especial ainda foi em Joinville, era um show. Que cidade. Aí nós fomos tocando pau e o Barão estava trazendo um artista internacional para fazer uma turnê na América Latina, The Sister of Mercy. Só que essa minha banda, nós éramos gótico, né? Pós-punk, assim, a gente é isso aí, né? E o Barão falou, não, estou trazendo a turnê do The Sister of Mercy para América Latina, né? Nossa, ele falou, fiquei quieto, né? Dirigindo, né? Putz, tem tudo a ver com a gente, né? Daí ele fala assim, você não está interessado em abrir a turnê deles? Que bom que ele perguntou. Putz, não sei, Barão, vou pensar, né? Deixa eu pensar. Não, beleza. Daí ele falou, me manda o videoclipe lá, aquele que eu vou encaminhar pro vocalista, que ele não gosta de bandas de abertura, ele tem que olhar e sentir se é o caso. E o Barão mandou, e aí fiquei aguardando a notícia, aumentei a dose dos remédios, e aí passou um tempo, ele falou, ele tudo bem, ele aceitou. E nós tocamos que legal. São Paulo, né? Que legal. Latam, Curitiba, São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, Chile, México. Fantástico. Que legal. Foi muito uma experiência boa. Bolívia assim. Franco Europe, né? Bolívia. O Barão fez alguns shows que a gente tocou. E assim, não é a plateia de 200 pessoas. Na Bolívia foi 10 mil pessoas. Nossa, não, que legal. Que legal. E agora falando mais sobre Garimpeiros do Rock, né? Que é quando essa parceria se consolida ainda mais. Eu tenho a impressão, pelo menos pelo que eu vi, que a ideia, o conceito veio de você. Foi mais ou menos assim? Ou foi uma ideia conjunta? Sim, a originalidade da história toda, assim, né, saiu de um artigo que eu já tenho comentado isso aí, que saiu aqui da Gazeta do Povo, que eu vinha fazendo alguns shows underground na cidade com as bandas, eu sempre fiz essas coisas, né, para ajudar. E aí saiu essa matéria, isso em 2018. O Garimpeiro do Rock curitibano, tal, beleza. Saía bastante coisa, impresso, aí eu fui na banca, comprei umas seis jornais e guardei, né? E ficou por lá mesmo. E aí, depois veio a pandemia, falei, vou tentar fazer um programa de televisão, assim, aí corri para lá, para cá, fui nos estúdios e tal, mas daí fui fazer os orçamentos muito caros, fazer um programa de TV, assim, todo dia tem que ter uma pauta, muito pagar a equipe, e não vai dar. Aí um amigo meu falou, faz um filme, gasta uma vez só, e foi, né? Eu falei, putz, é legal, né? Aí fez uns take ali no campo de soja, ali tinha uma plantação de soja no Santa Felicidade, perto da nossa casa. Fiz uns take, mas foi Garimpeiro do Rock. E aí foi aí, essa é uma história que não sei se te contei. A gente fazendo uns takes com uma caminhonete no campo de soja. Aí deu aquele intervalo para trocar leite e tal, daí eu fui mandar umas mensagens. Aí, bem na rodovia Fridolin Wolf, passou um carro do Barão, passou ali, o Barão tinha um carro bem style, assim, pequenininho, assim, branco, não sei que carro é aquele, azul, branco. Putz, será que ele me viu aqui, né? Pensei, né? Aí mandei um áudio, né? Achei que ele tinha me visto. Ô, Barão, beleza? Tá por onde, né? Ele falou, não, tô aqui na praia, Balneário Camboriú. Putz, não era ele, o carro era igual, né? Olha, e aí ele falou, o que você tá fazendo? Né? Não, tô aqui gravando um lance e tal. E aí, naquele dia que mandei para ele a matéria da Gazeta, que eu nunca tinha falado com o Barão sobre... Eu nunca falei com ninguém sobre esse artigo. Saiu e ficou quieto, aconteceu, né? Aí mandei para o Barão a matéria da Gazeta, daí passou um tempo, ele mandou mensagem, a gente fez uma... Nossa, nós ficamos horas no telefone no sábado à noite. Era inverno. Eu lá fora, falando com o jaqueta, aquelas coberturas, luva e tudo mais. Bom, o que é isso? E lá a gente desenhou toda uma parada da série. Legal. Que originalmente era ser o Garimpeiro do Rock e Al Barão, que a gente queria dar essa analogia pro Paulo Barão, mexicano, né? Al Barão, você já vai até pensa outra coisa, né? Mas a gente desenhou todo esse seriado numa ligação. E depois a gente... Nossa, eu me lembro agora, Barão, hoje, pra você ter uma ideia, nós
marcamos várias reuniões no parque. A gente ia caminhando, discutindo o enredo e ensaiando falas. Oh, que legal. Qualquer tema. Passa aqui, joga para cá. Antes aconteceu outra coisa. Antes dessa história, antes dessa conversa. Eu me lembro que você me mandou o negócio do garimpeiro e eu achei estranho. Eu falei, mano, beleza. Tipo, beleza, que legal, né? Falei, parabéns, legal. Passou um tempo, e foi assim, você falou, podemos falar? E o que acontecia? Nós morávamos em um condomínio, ele morava em um condomínio que é muito perto do meu, tipo, sei lá, menos, 700 metros. E aí, ele me falou, vamos nos encontrar. E a gente marcou, olha que coisa, né? Porque normalmente você marcaria um restaurante, um bar, sei lá. Marcamos em um posto de gasolina na frente de onde ele gravou o negócio do piloto. E aí, fomos lá, ficamos, e aí ele me mostrou. Me disse, olha, aqui, está vendo isso? Oh, que legal, não é isso. E aí me falou, falei, aí, estamos justo sentados na frente do lugar onde estava. E aí foi que depois, aí ele me trouxe, estou buscando, queria fazer uma ideia, tal. Ele tinha uma ideia de fazer meio que mais um filme. Falei, cara, mudamos, falei, vamos falar um pouco mais, vamos falar depois, deixa eu pensar um pouco, vamos mudar um pouco essa história. E aí foi que falamos no telefone. E ficamos, sei lá, 2, 3 horas. De falando sobre ficamos horas. Né? Só um brainstorm ali. Só que tem uma história muito interessante dentro disso. Dentro do nosso conceito, do que a gente está conversando, nós tínhamos uma coisa muito em comum, que era o objetivo de onde queríamos chegar. Ou seja, como que precisava ser a série. Em qualidade, e tínhamos algumas normativas da situação que não poderíamos abrir mão. E eu lembro de ter falado assim, cara, se não for desse jeito, melhor a gente não faz. E ele me falou exatamente isso que eu estou pensando. Lembra? Ah, legal. Então, assim, os objetivos iam no mesmo lugar. O problema era como fazer isso. Porque nós tínhamos várias coisas. Aí, Orlando, claro, nós não somos atores. E os personagens, não existiam os personagens. Então, Orlando falava, putz, porque a gente... Aí ele é muito obsessivo-compulsivo, é bastante obsessivo-compulsivo. E nessas histórias de obsessivo-compulsivo, ele queria falar comigo, eu não podia ficar horas no telefone, eu sou um cara que eu detesto repetir as coisas. Sabe aquela coisa de você falar e você repete, Fala uma vez e acabou. Me estressa pra caramba. Então, e ele queria, então, só que eu já conheço telefonemas de eternos. Então era, bom, já que tenho que ir a correr, ou dar uma caminhada bem no parque. E a gente ficava caminhando no parque. E conversando. E aí ele queria ensaiar as falas. Mas o mais louco de toda essa história era que não precisava de falas. Sim. Não precisava. Eu falava, cara, esquece a história da fala. Você é você, eu sou eu. Não existem outros caras desse jeito. E aí o próximo problema, que foi o maior dos problemas, foi que precisamos encontrar um diretor que entendesse tudo o que nós tínhamos aqui em nossas cabeças. Era muito difícil. A situação mais complexa, porque o que acontece? Nós dois, dentro desse obsessivo-compulsivo que ele tem, eu também sou um obsessivo-compulsivo de trabalho na meticulosidade, de encontrar o melhor. E ele é igual, tá? Igual, de buscar o melhor. Então, o que acontece? Como que você explica tudo o que você tem na tua cabeça? É muito difícil. Para um diretor que, se você quer ter um diretor que traga o resultado, ele tem que ser muito bom também. Só que um diretor, ele tem uma personalidade igual que a gente. Tem que encaixar, né? Só que esse foi o grande problema. Nós passamos 4 diretores e a gente
4 diretores e terminamos expulsando eles. Não encaixou. E eu sou um cara que, assim, que eu gosto de botar a pessoa em pressão, até que ele me mostra que deu certo. Deu certo, passou e está tudo certo. E Orlando colocando panos quentes, não, que não sei o quê. E graças a Deus aconteceu isso, porque quando passamos toda a situação, a gente já estamos também já calijados, sabe? Já sabíamos. E cada personagem, diretor que passava dentro da nossa série, a gente aprendia mais. E Orlando, por exemplo, Orlando, ele é um cara que cuida, assim, todos assim, os detalhes. Ele vai cuidar de todos os detalhes na parte logística, da parte de como que tem que ser a situação. Eu busco um pouco mais ao lado de como que vai ser o marketing, como vai ser a estratégia. Tem a ver com o teu trabalho, né? Que é meu trabalho. Sim. E olha que interessante, dentro dessa búsqueda que perdíamos e o roteirista, e veio um roteirista e falava, contava histórias pra gente. Lembra quantos roteiros a gente recebeu? Aí fica cansativo, né? Chega uma hora chegou que um momento que falamos assim, acabou. Orlando, nós paramos um dia e falamos assim, acabou. Nós somos diretores, nós somos roteiristas, está tudo dentro da nossa cabeça. Nós temos que dirigir essa situação, necessitamos um diretor que entenda e que execute o que nós não sabemos. Câmaras. Que não sabemos, luzes. Que nós não sabemos, mas a gente tem o bom senso da lógica de lo que queríamos, de imagens, de fotografia. E coincidíamos nas fotografias. E aí, que graças a Deus encontramos, na verdade não encontramos, foi Orlando que trouxe, o nosso diretor, o Rafael, e o Rafa já tinha dirigido um videoclipe do Orlando, da banda. Que legal. E aí, eu ainda estava com o pé atrás, mas ele é o cara exato, e ele é o cara exato, e ele que abrilhantou tudo o que nós estávamos querendo, né? Tinha que ser ele, né? Que legal. E daqui, né? E daqui, isso é mais importante ainda, muito legal. Muito legal. Olha, tem uma situação, né? Porque vamos combinar assim, quanto você está, na experiência de nossa vida, né? Levamos. Quanto você mais conhece o mundo, você percebe que realmente nas grandes capitais você encontra os profissionais mais, vamos falar, fortes. Especializados. Por quê? Porque muitas vezes em essas capitais a continuidade de trabalho te faz te afinar para você ser melhor, certo? Pronto. Aí você vai a Nova York, Londres, São Paulo, Tóquio, as capitais do mundo sempre vão ser as capitais do mundo. Só que nós dois queremos muito provar que em Curitiba dava para criar uma situação como essa. Dava. Nós estávamos só que era uma grande dificuldade muitas vezes por a falta de experiência de alguns profissionais, também de Curitiba, mas também descobrimos que em São Paulo tínhamos o mesmo problema. Certo. Não é verdade? Quando a gente pensava antes que era em Curitiba, chegamos a pensar, sabe que, será que Curitiba é porque é a cidade mais... E aí íamos em São Paulo e encontramos uns problemas. Então falamos assim, cara, um dia já no desespero, depois de ter passado, te digo, por vários diretores, e a gente terminou expulsando, falando, muito obrigado, vocês são muito queridos, amamos vocês, mas goodbye. Não rolou. Uma vez conversando, Orlando disse assim, e por que a gente não dá uma oportunidade? Somos aqui de Curitiba. Somos aqui, ao menos não vamos perder o controle. Isso é muito legal. E isso foi muito legal. E foi decisivo por o fato de que você pode ir na casa e se locomover aqui a 15 minutos. Você pode afinar as coisas que cada vez que você vai em São Paulo, você demora. O trânsito demora para caramba. Outra história. Outra estratégia de situação. E, daqui saiu o que vocês podem ver aí. Que legal. Um produto realmente bem curitibano em várias esferas. E para quem não deu o play ainda, Orlando, você pode dar para a gente uma sinopse? Assim,
base, assim, não precisa falar muitos spoilers, mas pelo menos para quem ainda não viu, não viu o primeiro episódio, saber o que se trata. Existe um garimpeiro do rock, um sonhador que acredita na música, que acredita no rock e tenta convencer o Paulo Barão, El Barão, o grande empresário, a ouvir essas bandas novas com a esperança que ele possa fazer alguma coisa para esses artistas underground. Uhum. Essa é a sinopse do seriado. Que legal. E aí a dificuldade imensa de chegar no Barão, mas eu consigo. Uhum. E aí ele começa a ouvir e aí tira as conclusões dele, né? Sim. Aí tem que assistir para ver o que ele fala das bandas, né? Sim. E aí trouxe uma série de convidados especiais, assim, grandes artistas do mainstream para participar do seriado. Então, tá muito rico a série. Tá Com certeza. muito rico em conteúdo, em qualidade de filmagem, fotografia, troca de experiência, a gente mesmo. Foi uma experiência muito boa para nós, sabe? Uhum. Porque a gente conseguiu expressar o que nós sentimos com a música através da série. Que legal. Nos 2 primeiros episódios que eu assisti, a impressão que eu fiquei é que você, Orlando, tava ali nas trincheiras lá, e o Barão tava ali na mesa de comando, ali não é nem mesa de comando, mas sabe aquela mesa na guerra que tem os coisinhos, os coisas, tá todo mundo discutindo ali o mapa, essa impressão que eu fiquei. E eu queria perguntar se antes, né, de vocês começarem as gravações, se vocês chegarem a algum consenso de critérios, né, o que vocês iam levar em consideração na busca por essas pessoas, por esses artistas. Era personalidade, talento, público, atitude, não sei, assim, vocês tinham critérios ou era para ser uma coisa mais orgânica mesmo? Assim, é importante frisar que esse é um reality. Uhum. Ou seja, ele é um reality que tem um jeito de ser feito com um meio filme, mas na verdade é um reality. Então, dentro desse reality, nós buscamos o quê? Tinha que buscar o objetivo principal, o rockstar. Ok. Ou seja, o rockstar, ele não é aquele que tem a melhor música. Ele não é aquele que tem a melhor jaqueta. Não. Tem que ter uma série de situações como nós enxergamos os rockstars. Então, nós quisemos, dentro do nosso principal objetivo, e isso foi uma das primeiras discussões que nós tivemos, era como que nós enxergamos essa búsqueda, esse rockstar. Importante, senão ia ficar... Porque, né? E outra coisa, nós não queríamos passar e fazer uma búsqueda assim de que, mandem todos, tipo, 100 mil CDs, ou 100 mil vídeos, e não, a gente queria que nós buscássemos, e também tinha uma outra coisa, a gente não queria dar um prêmio a ninguém, não era uma competição, isso estava claro para nós, então era a búsqueda de rockstar, porque para nós o rockstar é um complexo, é uma coisa que ele é como uma pirâmide, e ele fecha completamente essa pirâmide, então dentro dessa pirâmide ele tem que ter uma boa música, ele tem que ser cativante, tem que ter carisma, tem que saber se apresentar no palco. E é um produto que você tem encaixotado. Então, pensávamos, onde encontramos eles? Outra das coisas que nós tínhamos muita certeza dentro do seriado e que fomos descobrindo dentro de nossas conversas longas, caminhadas no Parque Tingui, aliás, foi o fato de decidir que o que queríamos era mostrar que onde uma pessoa que não gostasse de rock se encantasse com a série. Legal. Nós que tínhamos certeza disso. O rock, claro que é o nome, claro que é o que buscamos, mas que uma senhora que ela gosta de, vamos falar, sertanejo, MPB, Roberto Carlos, ela se encantasse com a série e ela encontrasse um quê? E aí foi quando a gente decidiu que precisamos primeiro ter uma boa fotografia, precisamos ter lugares turísticos para apresentar e pensamos também, é aquele cara que também não gosta de rock, mas que homens como somos, nós homens somos a fim de contas muito básicos, né? Essa é para mim a minha história. Hoje já não tem tantos homens que falam só de mulheres, agora tem também homens que falam de homens, né? Então, mas, vamos falar, somos muito básicos. Por falar como era. Homem fala de mulher,
fala de futebol e fala de carro. Somos muito bestas também, porque somos muito simples, né? Não ia falar, mas é que você falou. Mas é verdade, é muito assim. E quando tem uma conversa entre homens, ou falam de negócios, ou ficam calados e falando de futebol Do ou futebol, de música. do resultado do jogo Simplesmente. de quarta. Simples e claro. Então, a gente pensou que precisávamos, em qualquer lugar, em qualquer cena, sempre deveria ter um carro legal, ou uma moto, algum atrativo para que esse cara, visual, né? o visual, ele pensasse assim. E era uma coisa que nós dois gostamos. Sim. Nós gostamos de carros antigos, nós gostamos de moto. É um pouquinho da personalidade de vocês. É a também. personalidade toda. Então, e é um reality. Então, nós sabíamos que, para não perder a realidade do reality, precisamos encontrar alguns gatilhos que não deixariam que perdesse esse reality. Como você pode ver, eu já vou dar um spoiler aqui. No primeiro episódio, a banda perdeu um baixista. E isso aconteceu. No próprio seriado. E aquela discussão que tem, que não vou falar como foi, aconteceu. E no segundo, o segundo é o de Goiânia, não, Brasília, né? Brasília não aconteceu, mas no terceiro, o vocalista quer fazer uma mudança em sua vida. E ele é de verdade. E ele quer fazer uma mudança na vida dele, depois de que nós já tínhamos gravado o episódio. Vixe. E aí, depois de ter gravado o episódio, eu queria dar um prêmio para essa banda, e aí eu chamo uma banda que aparece aí, que na verdade eu vou falar até outro spoiler, o Biquíni Cavadão. Ligo para o Biquíni e digo assim, pessoal, vamos fazer um negócio? Quero colocar essa banda tocando com vocês. E o Bruno Galbeia me disse, claro, Paulo, o que você quer? Eu queria que vocês colocassem a banda tocando junto, era um show para 30 mil pessoas. Não. E aí, já tínhamos aceitado. E aí teve essa mudança e Orlando precisou resolver essa situação. Então, tem situações de realidade que aconteceram na série. Em todos os episódios tiveram situações muito tensos em nossa vida, né, Orlando? No primeiro eu fiquei tensa por você, Orlando. Fiquei, caramba, que bucha, hein? Mas... E foi verdade. Tem gente que acha que não, que foi não. Que como é que fala? Combinado, alguma coisa assim, mas não é. Mas eu já falei com o meu assessor, na segunda temporada o meu cachê vai ficar mais alto. Porque o suor... Só pra resolver essas buchas aí, vai dar certo. Tem que colocar ali também uma terapia, né? No contrato, eu já assim. tenho minha terapeuta, né, agora. Que bom, que bom. Tá é importante. O Barão tem o Boris, o mordomo, né? Sei, conheci ele no segundo episódio. Agora tem a minha colega... terapeuta. Especialista. E eu ia te perguntar sobre isso, Orlando, porque você principalmente lida ali com os artistas muito, muito de perto. E eu queria te perguntar qual que é a parte mais difícil de lidar com o sonho dessas pessoas, sabe? Porque realmente é uma coisa muito pessoal, muito... todo artista sonha, né, com o sucesso. Queria te perguntar para você, estando ali com eles, seja 24 horas, seja uma semana, seja o tempo que for ali no programa, como que é essa parte? A parte mais difícil para mim é isso aí. O Barão tem uma frase que ele fala, estamos aqui pela música, né? A música está acima de tudo, né? Ele fala isso aí. E eu tenho aplicado isso aí, tentando entender que a música é acima, porque quando você mexe com o sonho da pessoa, com aquela vida da pessoa, é muito delicado, né? Eu estou enfrentando agora algumas situações que eu ainda estou aprendendo como lidar, porque o meu Instagram passou de como 60 pessoas comunicando comigo e mandando materiais. Nossa! Então, eu não sei se eu respondo, e se eu respondo, vai muito longe a conversa. Aí eu estou jogando, muito obrigado, joga no Instagram dos garimpeiros que tem, estamos ali olhando, né, com mais calma. É claro que a gente quer olhar isso daí, mas não é fácil, porque você mexe com o sonho. Né? E o seriado é isso, né? No fim do dia, a gente quer mostrar para o público as novas bandas, as novas caras do rock, para que tentar incentivar as pessoas a ouvirem um pouco do novo. Não ficar só com as minhas referências do Barão, essas bandas que fizeram época, que fizeram marcações, mas tem bandas boas de se ouvir. Eu escuto, assim, já tenho falado com o Barão também escuta, ele volta e meia, sei que as músicas que ele gosta, ele coloca na playlist dele, eu já sei disso.
E são músicas boas de ouvir. Se vocês aqui escutarem umas 3, 4, 5 vezes, vocês vão cantar a música. Então, tem música boa. Agora, como fazer isso acontecer nessa indústria da música, né? Então, o seriado é uma... O que eu falo aqui para o Barão, é uma porção da nossa parte da vida, nós estamos entregando uma pequena porção para o público. Essa é a nossa porção para a comunidade que nós estamos entregando aí, esse seriado. É para o público, é para a comunidade ouvir, é o que a gente pode fazer. Sim. Fazer um seriado desse e mostrar para o povo. Agora, o público, nós, vocês, tem que ouvir o novo, né? A grande verdade é essa. A roda tem que continuar girando, tem que né? buscar. É tão simples. Né? Vamos deixar lá o nosso fundador do Spotify um pouco mais rico, mas é só a gente pegar aqui e achar Spotify, Nilson, vai vir, galera. Sim. Só ouvir, né? Sim. E a parte muito bonita é nunca saber onde isso vai chegar, né? Então, às vezes, tem lá um menino, uma menina que tá vendo a série, começou a ver essa banda e pode ser a banda da vida dessa pessoa. Vocês nunca vão saber, o que é muito triste. Mas é muito bonito, é saber que é infinito, né? E que vai durar até onde for para durar. Tem duas coisas que definem a música, né? Uma, a música cura a alma. Quem escuta a música nunca está sozinho. Certo? Então, agora colocando para quem está acompanhando, se a gente fala assim, a música me cura e a música não me deixa sozinho, mas por um outro lado, essa pessoa também sonha. E quando esse cara se enxerga com uma guitarra, com uma bateria, com um microfone, nesse momento, ele sonha e ele quer ser um dia ouvido. Ele quer ser notado. E é muita responsabilidade quando você escolhe alguém. Mas, ao mesmo tempo, nós fomos aprendendo, na verdade, muito mais Orlando, porque eu já falava isso para Orlando, e Orlando foi vivenciando isso no período do tempo que nós passamos na série, como muitos desses artistas, por mais que eles estão preparados, vamos falar na forma do triângulo, da música, da postura, da comunicação, do carisma, certo? Aí está. Mas sabe que muitos deles internamente não estão preparados e eles terminam abandonando no meio do caminho. Então, na verdade, é interessante. A vida é mostrando uma coisa muito simples. É mais ou menos igual como o espermatozoide que fertiliza justamente o óvulo. Qual é o mais forte? Certo? O que chega no final. Mais ou menos, a fim de contas, sintetizando em nossa vida, é exatamente igual. É muito interessante, porque nós damos as oportunidades, estamos dando as oportunidades, acreditamos no sonho, nós tentamos acreditar no sonho da pessoa, só que hemos visto alguns que terminam mesmo com um sonho tendo conseguido, caem. Entendeu? E era uma coisa que eu explicava isso no princípio para Orlando, e para Orlando, que era um sonhador e que continua sendo um sonhador, ele no princípio não entendia. Ele falava, mas precisamos entregar alguma coisa. Eu falava, e lembro, se você lembra, eu falava assim, quando terminemos essa série, já terá muitas dessas bandas, que alguns já estarão saindo, alguns não continuarão. Lembra que eu te contava? Disse, você só sobrevivem os mais fortes. Se não existiriam muitos Paulo Barão, existiriam muitos Orlando Custódio e existiriam muitas séries dos garimpeiros. Sim. Se não fosse assim. Que porque legal. nós podíamos ter desistido há muito tempo. São 11 episódios. Eu, pessoalmente, já participei dessas 11 bandas como 4 bandas com conflito que eu tive que dar uma entrada por causa do seriado, né? O conflito não tem nada a ver comigo, o conflito ou com a série. Sim. Mas está gravado o seriado, eu tive que entrar, conversar separadamente. Manejar. Assim. Mas faz parte, a vida é como ela é. Esse é um reality show. Sim, não, e tem casos de situações que nós passamos. Por exemplo, tem uma banda aqui de Curitiba, que não existe mais, que eu adorava, simplesmente adorava. Eu achava esses caras com todo o potencial. Os pais estavam apoiando pra caramba. Qual? Os meninos Agora estavam... curiosa. Não vou falar o nome, porque eu vou queimar eles. Mas eles estavam super... Orlando, ele estava com o pé atrás,
com eles. Olha que curioso. Em essa banda ele ficou pé atrás, não pela música, porque a música era de altíssima qualidade, porque ele tinha visto outras possibilidades. E eu estava insistindo. Quando decidimos que ia ser por essa banda, e falamos, estão prontos. Quando íamos começar as gravações, eles se desfizeram. Olha só, um feeling também às vezes, né? A banda, o vocalista decidiu sair. Embora para Londres. Nossa, e acabou. Caramba, a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Bom, gente, o papo tá muito bom. Tenho só uma última pergunta, coisa breve, né? Vocês viajaram pelo Brasil de verdade, passaram por várias cidades. A pergunta é, o rock ainda vive no Brasil, nos 4 cantos aí do nosso país? Vocês conseguiram achar uma resposta para essa pergunta nessa aventura? Tem uma frase do Arnaldo Antunes, o pulso ainda pulsa, né? Então eu posso dizer para você que o rock ainda é rock. Legal. E ainda é a número 1 na música, sem dúvida nenhuma. Número 1. O rock está mais vivo que nunca. O que acontece está que as pessoas são preguiçosas de buscar os novos. As pessoas são preguiçosas de ir buscar e ter paciência de entender. Na época de antes, por que um álbum se voltava de sucesso? Porque esse álbum, você não tinha outra coisa. Você comprava um vinil e você escutava. E depois, na terceira ouvida, que ele entrava dentro de você e nunca mais saía. Por isso que muitos desses álbuns se consagraram por a vida toda. Aqui nós não damos nem oportunidade. Nos primeiros 30 segundos já querem que entreguemos tudo, que esse artista entregue tudo. E cancelamos ele se chegar na segunda música, às vezes sem terminar a música. Entendeu? Então, por ansiedade, hoje, o maior problema que o ser humano está vivenciando é a ansiedade. Ansiedade para tudo. Ansiedade para conversar, ansiedade para ter respostas, ansiedade para escutar uma música. Ninguém tem a paciência de ouvir, voltar a reescutar e tentar encontrar os elementos. Mas a música boa está aí. E muito mais que nunca. Por que muito mais? Porque hoje todos os músicos têm as possibilidades de colocar uma plataforma. Hoje todos os músicos têm a possibilidade de comprar uma guitarra, comprar uma bateria, comprar um microfone. Não como na época de antes, que era uma grande dificuldade de conseguir esses instrumentos, porque custavam muito caro. Sim. E tem uma coisa que vocês prestem muita atenção e nunca o brasileiro pensou. Todos os roqueiros que saíram do Brasil, os famosos que vocês conhecem, todos eram filhinhos de papai. Todos eles. Todos eles saíam de famílias de dinheiro. Por quê? Porque era o único jeito de você conseguir um instrumento. Tá? E vocês vão e busquem como era a Legião Urbana, todos filhos de diplomatas, até o Sepultura. Os Cavaleira eram filhos de um diplomata de Itália. E se vocês vão também para bandas que estouraram, o próprio Angra, que é empresário, o Rafael morou nos Estados Unidos, porque o pai mandou lá, o pai do André Matos era um fotógrafo muito importante da Playboy e do Estadão, o avô dele era um dos diretores do Estadão, então todos tinham, os Paralamas, idem, e você vai buscando todos. Então, hoje não, hoje, o menino, um jovem sem recurso, ele pode gravar no celular dele. E o celular dele e fazer um bom trabalho. Sim, que legal. Importante essa mensagem, as coisas mudaram, né? Então, muito obrigada, gente, pela participação de vocês. Muito sucesso para a série. Eu sei que eu vou continuar, vou esperar agora. É muito triste ter que ficar esperando, eu fico ansiosa, querendo ver na próxima semana, mas vai ser legal. Não perca da terça-feira, que é emocionante. Terça-feira, então tá bom. É o de Natal? Natal. Eu vi o teaserzinho no Instagram, nossa, fantástico, achei bem legal. Pelo que eu entendi, é uma banda feminista, né? Sim. Muito, muito animador. Muito obrigada, gente, pela presença de vocês. Esse foi, desculpa, outro dos desafios que a gente teve, né? Encontrar mulheres, bandas de mulheres? Na verdade, nós quisemos, importante se falar, mapear o Brasil
em diferentes tipos de rock. Você não vai encontrar apenas o rock pauleira, você vai encontrar rock pop, rock surf, você vai encontrar rock metal, você vai encontrar o rock reggae, rock punk. E nós precisamos também ter bandas de mulheres. E também precisávamos encontrar bandas que fossem lá no norte, porque não podia ficar só aqui no sul. Sul-sudeste, entendeu? né? Então, imagina você compor todas essas características. Não, com certeza. E um desafio, imagino que seja um episódio muito, muito legal. Então é isso, gente. Muito obrigada. Agradeço a vocês também que escutaram a gente até aqui. A gente passou um pouco do horário, mas a gente achou que valia a pena a conversa. Então agradeço. Não esquece de seguir o Bem Paraná nas redes sociais. Dá uma conferida lá na Globoplay ou no canal Bis, Garimpeiros do Rock. A série já está disponível, já tem 4 episódios no ar, então ainda tem bastante água para rolar. Eu te espero no próximo episódio, tá bom? Pode nos acompanhar nos Garimpeiros do Rock. @ no Instagram, né? No Instagram, @ Garimpeiros do Rock. Perfeito. Muito obrigada, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.